Bom, então hoje é 15º encontro de cravistas em quarentena e a gente tem o prazer de receber a professora cravista, doutoranda Maria Aida, que vai nos falar sobre ornamentação na obra do padre José Maurício. Bem-vinda, Maria Aida. Obrigada, Beatriz. Assim, acho que para todos nós esse encontro de cravistas tem sido assim um alento, né? O que Maria estava falando no início, né? Vocês estavam falando, a gente toma contato com o trabalho de todo mundo, sabe que todo mundo está pesquisando, né? Aprende um monte de coisas. Então, assim, está sendo super importante esses momentos nessas segundas-feiras. Elas estão sendo realmente incríveis e assim, parabéns mesmo pela iniciativa. Imagino que não seja fácil administrar tudo isso, né? Mas muito bom, assim, muito bom mesmo poder participar. Bom, eu vou falar sobre um trabalho que eu fiz há quase 15 anos atrás, que foi durante o meu mestrado, que foi uma pesquisa sobre as possibilidades de ornamentação e improvisação no método de pianoforte do padre Zé Maurício Nunes Garcia. Eu vou colocar aqui na tela. Então, é um trabalho sobre a improvisação e ornamentação no método de pianoforte do padre Zé Maurício. E as motivações, né, de fazer esse trabalho e de falar sobre ele aqui são as possibilidades que esse método tem de ensino e de estudo de ornamentação nesse período específico, né, em que ele foi escrito, que é a primeira metade do século XIX, né, um repertório que já não é mais um repertório tão próprio para o cravo, mas a gente ainda tem muita coisa escrita e composta para esse repertório. E o método, ele tem essa possibilidade de ser um meio para estudar como fazer ornamentação, como fazer livre improvisação, né, como improvisar nesse repertório. Também, assim, uma das motivações é essa dificuldade, exatamente sobre como fazer a realização desses ornamentos, como inserir essa livre ornamentação nessas obras, né? E, além do mais, o método de pianoforte é uma das primeiras publicações para teclas, né? Didáticas para teclas publicadas no Brasil, que talvez a primeira, né? E, então, ele tem uma importância muito grande no nosso repertório. Beleza. Bom, só para situar o padre José Maurício Nunes Garcia, assim, acho que poderia falar horas sobre ele, mas, enfim, não é o foco, né, dessa fala hoje. Mas ele foi um músico carioca que nasceu em 1767 e faleceu em 1830. E ele viveu no Rio de Janeiro justamente nesse período de transição entre o Brasil ser colônia, depois o Rio de Janeiro ser levado à metrópole e depois o surgimento do Império e o Primeiro Reinado. Então, ele viveu nesse período transitório, né? Esse período também é um período de transição de repertório, do classicismo para o início de período romântico. Então, assim, ele viveu nesse intervalo de tempo aí em que as coisas são meio incertas, assim, com relação à história do Brasil, né? E também com relação a esse repertório dessa época. Bom, antes da chegada da família real, ele era mestre de capela e organista da Capela da Sé do Rio de Janeiro, professor de música, né? E com a chegada do Dom João VI, ele passa a ser mestre da Capela Real. E, além de tudo isso, ele tinha o curso de música, né? E, enfim, eu não vou falar muito sobre o Zé Maurício, não, para não me alongar. Quem quiser saber mais, a biografia dele, escrita pela dona Cléia Persson de Matos, ainda é uma obra de referência a respeito do Zé Maurício. E, além disso, tem um site na internet, josemauricio.com, né, que é bem interessante assim, para quem quer ter um primeiro contato com a história dele. Mas, para a gente, o que interessa mesmo é esse padre Zé Maurício improvisador, porque é esse perfil dele como improvisador que vai gerar essa possibilidade desse trabalho com o método, né? Então, a gente tem aqui alguns recortes de algumas falas de pessoas da época a respeito desse Zé Maurício improvisador. Elas são bem românticas, todas elas, né? Bem próprias da época, mas a gente tem o Araújo Porto Alegre dizendo que Neukomm disse a ele em Paris que o mestre brasileiro era o primeiro improvisador do mundo. Visconde Toné dizendo que ele tocava órgão cravo e improvisava neles, tirando desses instrumentos mais estupendos efeitos. O Azevedo dizendo que num sarau do palácio, essa história é bem conhecida, né? Que ele tocou improvisações e o Dom João VI ficou bastante entusiasmado.
e também falando que ele improvisava no órgão, enfim, ele é conhecido, dentre outras coisas, como um grande improvisador. E essa pessoa improvisadora, né? Quem é esse improvisador nesse período? Então, para a música de concerto, para a música dessa época, improvisador é toda aquela pessoa que, ao tocar uma peça, vai um pouco além do que está escrito na partitura. Então, eu posso estar improvisando porque eu inseri um pequeno ornamento, porque eu fiz um preenchimento melódico, né? Então, o limite do que é improvisar nessa época, ele pode estar numa coisa bem simples, como é, por exemplo, inserir um pequeno ornamento na música, né? Até improvisar uma fantasia, uma variação, ou pegar um tema e tocar sobre esse tema livremente. E essa característica, né, do improvisador, ela é sempre muito importante, né? Quem é esse improvisador? O que ele faz? O que tem de diferente numa pessoa que improvisa, né? Então, tem um autor que eu usei no meu trabalho, chamado Jeff Pressing, que ele informa 5 características que ele diz que são essenciais para um improvisador. Uma delas seria ele ter referencial, ou seja, ele conhecer a época, ele conhecer a música, ele saber sobre a técnica, né? Ele realmente conhecer sobre esse métier, sobre esse meio e sobre aquela música específica sobre a qual ele vai improvisar. A outra coisa seria ele ter para si uma base de dados. Então, uma pessoa que improvisa, normalmente ela conhece pequenas meios, pequenos gestos musicais, pequenas frases, e ele tem uma base de dados com essas frases que ele vai utilizando. Quer dizer, embora ele faça de improviso, ele tem resguardado na memória uma série de pequenos motivos e frases musicais, ideias rítmicas e gestos musicais que vão auxiliá-lo numa execução de improviso. Uma outra coisa que ele fala é a necessidade de haver uma memória especializada, porque às vezes a gente conhece tudo isso, mas a nossa memória ela não nos permite fazer isso de imediato, né? Então, assim, também é uma construção da memória eu ter a ideia e mandar esse comando para as minhas mãos rapidamente para que ela possa acontecer no momento da performance, né? Além disso, ele fala de uma coisa que é super importante, que ele chama de imposição cultural. Ou seja, eu improviso sobre um tema, isso pode acontecer de 2 maneiras. Eu posso improvisar de uma maneira totalmente livre com relação a amarras de estilo, de época, de período, de forma, ou eu posso estar ligada a uma certa imposição da cultura. Ou seja, se eu vou fazer improviso numa música do início do século XIX, final do século XVIII, né, nesse período transitório, eu vou me basear nas questões culturais dessa música desse período. E uma outra coisa que ele cita, que ele acha super importante, é a conexão que é feita entre o intérprete e o ouvinte, para que o ouvinte entenda que o intérprete está improvisando. Quer dizer, ele diz que o sucesso da improvisação se dá a partir do momento que quem está ouvindo percebe que está acontecendo ali uma improvisação. O método de pianoforte. Ele é um volume que tem como título Compêndio de Música e Método de Pianoforte, do Sr. Padre Mestre José Maurício Nunes Garcia, expressamente escrito para o Dr. José Maurício e seu irmão Apolinário, em 1821. Ele está catalogado com o código CPM, né, Cleof Persson de Matos, 236. Ele está depositado na Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música da FRJ. Não é uma cópia original, é uma cópia, né? Apócrifa de 1864 e que vem oriunda do Imperial Conservatório de Música. O método ele é antecedido por um compêndio que ele vai trazer assim, um breve apanhado sobre questões de teoria musical, né? Então, assim, é bem interessante porque a gente vê o que os professores da época tinham de visão do que é a teoria musical, do que era importante que os alunos conhecessem, né? É tudo muito simplificado no discurso, né? Mas ele vai falar sobre o que é música, ele vai apresentar as claves, as figuras e as pausas da música, vai falar sobre o compasso, que álteras, os sinais de alteração, os ornamentos, ligaduras, fermatas, pontos de aumento, sinais de repetição, tons e semitons, que ele chama de ponto e meio ponto, notas na pauta, as linhas de espaço superiores e inferiores, armadura de clave, intervalos, além de trazer 7 solfejos acompanhados, algumas noções sobre o teclado, né, escalas maiores e menores, e o que ele chama de regras para a formação dos tons, que na verdade são pequenas fórmulas cadenciais
que ele apresenta em Dó maior, Dó menor, e a outra tonalidade me fugiu a cabeça, mas ele apresenta em 2 tonalidades maiores e menores e diz que aquilo pode ser reproduzido em todas as tonalidades. Só então ele vai apresentar 24 lições, que vêm divididas em 2 partes, né, 12 em cada uma das partes, e 6 fantasias. Essas lições, elas têm formas variadas, então tem lições em forma binária, em forma ternária, na forma de área da capo, ou como rondó, ou em formas livres. E o material temático são obras do próprio Zé Maurício, que ele utiliza o tema, né, uma parte da melodia, citações de outros autores como Haydn, Rossini, Beethoven, Schubert, além de temas que parecem muito com modinha. Então, é um livro para estudo dos filhos que ele escreveu, né? Os filhos na época eram adolescentes, e que tem um formato muito similar ao que foi o Pequeno Livro de Ana Madalena, ou esses livros que são feitos para um estudo caseiro, né, para aulas de teclado. Ele começa com peças muito simples, que elas são basicamente uma apresentação de uma fórmula, uma base harmônica, né, tônica, subdominante, dominante, uma frase, uma parte pequena, uma apresentação pequena de melodia, até formas mais elaboradas, como, por exemplo, uma das fantasias, que é um tema com variações. Existem várias edições do método de pianoforte. Eu queria destacar 2 edições. Uma delas é a edição do Giulio Draghi, que foi feita em 2000 pela editora Irmãos Vitali, e a outra do Marcelo Fagerlandi, publicado pela Relume do Mará em 1995, sendo que a versão do Marcelo, ela é resultado do trabalho de mestrado dele, então ela vai trazer todo um estudo que antecede, né, o facsímile do trabalho, sobre o método, né, sobre o conteúdo, ele faz uma contextualização histórica, e ele traz, ao final, a versão em facsímile do compêndio do método. Então, é uma publicação bastante completa nesse sentido. Além disso, existe um registro feito pelo Paulo Castanha e Fernando Binder na época que eu fiz esse mestrado, então já tem bastante tempo, né, de uma publicação feita pela Elisa Virma, em 95, e também por um estudo feito pelo Paulo Brandi na Unirio. Além desses volumes, a gente encontra ainda em meio eletrônico, para quem, né, quiser conhecer e não tiver acesso a essas partituras, nesse site josemaurício.com.br, uma edição feita pelo Antônio Campos Monteiro Neto, em 2018, que é o que está lá informado, das lições. Na minha dissertação também, nos anexos, tem todas as lições. Bom, mas o nosso assunto é sobre ornamentação e improvisação. Então, no método, o Zé Maurício ele traz essa pequena informação aí. Ele vai citar 3 ornamentos: o apojo, o portamento e os assentos, né? E agora eu botei essa imagem aí, eu não consigo ler, olha que beleza. Apojo é uma pequena figura que serve para adorno e graça da música. Estando essa é a sua forma, aí ele coloca, né, o desenho da apogiatura, uma pequena colcheia ao lado de uma semínima, mas sem entrar na repartição do compasso. Portamento, que é, na verdade, o que a gente chama de grupeto, né, mais comumente. Assentos, que é o que a gente chama mais comumente de tiratas, servem para o mesmo efeito, porém são em maior número. Então, ele apresenta esses 3 ornamentos no compêndio, embora no método ele não utilize nenhuma tirata, nenhum acento, né? Os tratados que eu li na época pensam muito a tirata realmente como um ornamento de preenchimento, de improvisação. Então, ele raramente vinha escrito, e no método ele não aparece escrito. Outros ornamentos que estão presentes no método são trinado, a escorregadela, que eu adoro essa tradução. Eu não sei se a Ana Cecília está aí, porque eu não estou vendo ninguém, mas é uma tradução para português que eu acho deliciosa, que foi feita pelo Fernando Casarini na tradução do Carl Philipp Emanuel Bach. Na época que eu fiz esse trabalho, ele nem tinha publicado ainda, mas ele permitiu que a gente tivesse acesso ao trabalho dele ainda em pré-publicação, por uma cadeira que a gente fez no mestrado na época, que Marcelo deu sobre tratados. E eu tive acesso e eu achei sensacional essa tradução do Schleifer, né, ou do Coulet, por escorregadela.
e os arpejos. No método não aparecem mordentes, embora na obra de Zé Maurício eles apareçam. Bom, aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos retirados do método desses ornamentos que estão lá. A apogiatura, ela aparece tanto escrita, né, no próprio texto, como apresentada como pequenas notas, né? O primeiro exemplo aí, a gente tem uma apogiatura longa, né, escrita no tempo, que na verdade essa apogiatura é aquela famosa cadência, né, a grande cadência do primeiro grau na segunda inversão indo para dominante. E essas apogiaturas curtas, que aparecem na cabeça do tempo, né, e que são tocadas rapidamente e de forma bastante rítmica. O portamento, ele vai aparecer também de duas maneiras, né? No primeiro exemplo aí, a gente tem um que a gente chama de conectivo, então ele passa de uma nota para outra, né? Nesse caso, ele vai ser interpretado como tempo fraco, né? No finalzinho do compasso, onde ele está escrito, e ele faz a ligação para a nota seguinte. E o que a gente chama de intensificador, que é aquele que aparece no tempo forte do compasso e ele serve para intensificar aquela primeira nota. Normalmente, ele tira o valor dessa nota, né? E no terceiro exemplo, a gente tem aí grupetos que estão escritos por extenso, que é um tipo de desenho que o Leopoldo Mozart chamava de círculo, né? Que é essa ideia de circular a nota principal da melodia, né? Que seria a nota Mi. Mas é um grupeto que está aí escrito por extenso. Além disso, a gente encontra no método os trinados, que vêm escritos tanto com essa linhazinha, né, alongando e demonstrando que ele se prolonga sobre a nota, como simplesmente com o símbolo TR, né? Eles podem vir sem nenhuma indicação, ou eles podem vir preparados com apogiaturas ou com uma terminação. E também a escorregadela, que aparece aí nesse terceiro exemplo, que seria esse pequeno preenchimento de intervalo descendente. A gente encontra também os arpejos no método, né? Tanto a possibilidade de se arpejar um acorde que está escrito já sem indicação de arpejo, como ele indica o arpejo. Nesse caso, na terceira lição da segunda parte, ele escreve, né, as notas indicando um arpejo. E essas oitavas quebradas na lição 6, a segunda parte, que também é uma possibilidade, né, de possível interpretação das oitavas. Além disso, a gente encontra no método uma escrita ornamentada, como esse modelo, esse exemplo que está aí, né? Então, a gente tem uma seção A e uma seção A', né? A gente tem a mesma harmonia acontecendo nas duas linhas aí, tudo que acontece na primeira linha acontece harmonicamente igual na segunda, só que na segunda a gente tem uma escrita ornamentada. Então, a gente vai ter o grupeto, né? Esse círculo sobre a nota Sol, no segundo compasso, e esse desenho se repete, e também o preenchimento de espaço, né? Preenchimento melódico, como vai acontecer na segunda parte da melodia. Essa escrita ornamentada, ela é muito útil, assim, serve muito para a gente para dar a ideia de como você fazer uma variação melódica, como fazer um preenchimento, né? Porque o próprio discurso do compositor é a melhor possibilidade que a gente tem. E aqui a gente tem o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês de uma interpretação com ornamentação de uma peça do método, né? Mas antes, eu vou falar um pouco sobre esses indícios para o uso de livre ornamentação e improvisação no método, que seriam o quê? Dentre as possibilidades, né, dentre as formas do método, a gente tem as pequenas formas binárias, que são esses trechos menores, em que a melodia tem duas partes ou uma parte única, né, com poucos compassos. A gente tem a forma ternária, né, esse modelo de área da capo, em que sempre a parte A se repete e com possibilidade de se ornamentar essa parte A. Repetições de compassos, então você tem trecho de 2 compassos que se repetem exatamente igual, então sempre a repetição de compasso, a repetição de ideias permitem ornamentação, e uma escrita com muitos espaços vazios, né, com uma melodia muito simplificada, como é o caso
dessa que tá aí, que é a partitura da fantasia, da lição 3, da segunda parte do livro. Também a possibilidade de se aproveitar as cadências, né, as fermatas nas cadências para preencher com melodia e fazer, de fato, uma cadência. E aí tem alguns autores que dizem que se a fermata aparece sobre um acorde, né, sobre um acorde dominante, sobre um acorde de tensão, você pode tomar mais tempo nessa cadência, pode fazer uma cadência maior. Se a fermata aparece sobre uma pausa, essa cadência ela vai ser mais curta e ela vai ser mais uma ideia conectiva. Eu vou tocar para vocês a interpretação do Marcelo Fagerland da lição 3, da segunda parte do método, que foi gravada em 2008 por ocasião dos 200 anos da família real, no CD da Delarte, que foi gravado no consulado da França. Ele está tocando no cravo Mersdorf. Bom, mas a gente está falando de ornamentação, da ornamentação do método, mas como que eu posso fazer essa ornamentação, né? Que caminhos eu tenho, que estudo posso fazer para fazer uma ornamentação historicamente informada, com segurança, com certeza de que vai ficar belo, que, né? Com todas essas questões. Bom, quando eu fiz essa pesquisa, tem alguns caminhos, né? Que eu segui. Um deles foi o estudo dos ornamentos, tanto da representação quanto da execução, segundo tratados da época. Então, para além do Zé Maurício, eu fui buscar outros autores desse período, né, segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX, para poder fazer esse estudo, tanto da representação dos ornamentos, como que eles vêm nas partituras na época, como que esses tratados, esses autores falam sobre a execução desses ornamentos. E o outro caminho é o estudo da escrita ornamentada, que está presente tanto na obra do Zé Maurício, quanto na obra também de outros autores contemporâneos a ele. Né? Nesse período, aquilo que eu falei no início, né? Tanto a gente tem essa improvisação, que basta que eu acrescente um ornamento simples, que eu posso considerar que estou fazendo uma improvisação, quanto modelos mais sofisticados. Então, eu posso ter um trecho musical, um pequeno tema e fazer variações melódicas sobre ele, né? Tanto acrescentando diminuições, acrescentando ornamentos, eu posso transformá-lo num tema com variações, né? Então, fazer várias repetições desse pequeno trecho em forma de variações. Eu posso acrescentar cadências e posso também interpretar em forma de fantasia, de forma bem livre, utilizando a ideia harmônica e alguma intenção melódica e transformar esse modelo em fantasia. Para fazer esse estudo, eu fui até esses tratados. Então, eu peguei os 3 importantíssimos tratados da segunda metade do século XVIII, né? O Carl Philipp Emanuel Bach, o Quantz e o Leopold Mozart.
Busquei também tratados portugueses, alguns pela possibilidade de estarem presentes no Brasil na época, por conta da Biblioteca Real, por conta de ser utilizado no ensino, mas também por representarem o que os portugueses faziam em sua música, né? E também trabalhos de brasileiros. Então, a gente tem o Rafael Coelho Machado, que é o mais recente dos tratados que eu usei, e o Francisco Manuel da Silva, que foi aluno de Zé Maurício, e esse manuscrito anônimo, Arte da Música para Uso da Mocidade Brasileira, por um seu Patrício, que algumas fontes dizem que é do próprio Zé Maurício, do próprio Francisco Manuel da Silva. E aí, de todas as questões relacionadas aos ornamentos, tem 2 ornamentos que sempre são os nossos maiores motivos de dúvida do que fazer com a interpretação, né? Porque um grupeto, uma tirata, esses ornamentos eles são mais simplificados, o mordente, em geral, a gente sabe mais o que fazer. A nossa grande dúvida é sempre com relação à apogiatura, né, no repertório desse período, e aos trinados, né? A apogiatura com relação a tocá-la no tempo ou antes do tempo, e os trinados com relação a tocar com a nota real, começar com a nota real ou começar com a nota superior. Então, esses autores, eles trazem o seguinte: o Carl Philipp não aceita de forma nenhuma a apogiatura antes do tempo, né? Já Quantz e Leopold Mozart, eles dizem que a apogiatura é tocada no tempo, mas eles admitem o que eles chamam de apogiatura de passagem. Seria essa notinha curta entre uma nota e outra, né? Mas que elas retiram o valor da nota anterior. Então, eles já começam a admitir essa possibilidade dessa apogiatura que tira o valor da nota anterior e não da nota real. O Moraes Pedroso afirma que é no tempo. Solano, no tratado, embora ele descreva a apogiatura, ele não deixa claro se ela tem que ser tocada no tempo ou antes do tempo. O Varela aceita as 2 possibilidades. Coelho Machado afirma que é no tempo. Francisco Manuel da Silva e o manuscrito anônimo, no tempo. Com relação aos trinados, o Carl Philipp afirma que ele começa com a nota superior, Quantz e Leopold Mozart também. O Moraes Pedroso diz que é com a nota superior, mas ele admite, por exemplo, notas longas. Você começar com a nota real e fazer com que o trinado apareça ao longo da nota, né? Numa duração maior. Então, de certa forma, ele permite um trinado de que comece com uma nota real. O Solano não define. O Varela, ele mostra o exemplo do trinado com a nota real. O Francisco Manuel da Silva com a nota superior. O Coelho Machado e o manuscrito anônimo não trazem nenhuma informação sobre como interpretar esses trinados. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como vinham essas tabelas de ornamentos. Essa tabela é do Francisco Manuel da Silva, então ela é bem descritiva, ele traz na linha superior a nota com o ornamento, como ele aparece na música, e na linha inferior é a execução, então ele não deixa dúvidas sobre como tocar os ornamentos. Então, a gente tem aí o exemplo da apogiatura, do mordente, do grupeto, do trinado, né, com a nota superior. Esse outro exemplo é do Varela. Então, ele vai trazer o arpejo, o mordente superior e inferior, o trinado com a nota real, grupetos, o grupeto preparado com a nota, começando com a nota real, o grupeto conectivo, enfim, ele vai trazer vários exemplos. Este próximo é do Moraes Pedroso. Ele só traz o exemplo, mas ele não traz a execução. E, além desses ornamentos, né, dessa preocupação com a interpretação e a representação dos ornamentos em si, há também uma preocupação do que fazer, como preencher os espaços, como tocar as notas nos embelezamentos, como modificar as melodias. E aí eu utilizei 2 tabelas que são até muito parecidas e que me foram muito úteis, né? Que são as tabelas do Quantz, que ele apresenta aí uma passagem melódica e harmônica, né? Tônica, dominante tônica, e aí ele apresenta vários modelos de ornamentação, de escrita melódica e variação dessa passagem. E
O Coelho Machado ele faz o mesmo. Então, ele traz uma pequena melodia simplificada, só notas estruturais, e vai mostrando como esse desenho pode ser variado e preenchido. Aqui eu trago um modelo de possibilidade de variação, mas em forma de fantasia da lição 7. Eu não tenho gravação dessa variação aí, dessa possibilidade, mas é uma dos modelos que eu apresentei no meu trabalho. Então, a gente tem no lado esquerdo da figura a lição 7, né, uma forma ternária, e na figura ao lado, uma proposta aí no caso está escrita, né, mas a ideia seria uma forma meio de fantasia, de tocá-la em forma de fantasia. Então, ela dá mais importância à base harmônica que está sendo apresentada, né, e reconfigura a parte melódica em arpejos, em melodias mais lineares, assim, do que a melodia acompanhada que é apresentada na versão do Zé Maurício. Aqui está a parte A, a parte B. Eu não coloquei aqui no exemplo o retorno, né, que seria um pouco mais variada no retorno. E assim, todos esses estudos que a gente faz sobre ornamentação, né, sobre a maneira de ornamentar numa obra ou em outra, a gente sempre vai esbarrar com muitas dúvidas. Eu acho que muito mais do que certezas, quando a gente faz uma pesquisa dessas, a gente termina com mais dúvidas do que tudo, porque cada novo tratado que a gente lê, que a gente chega, ele vai dizer uma coisa diferente, ele vai dar uma opção diferente, né? Então, assim, antes de mais nada, eu acho que bom senso, né, e bom gosto na hora de realizar esses ornamentos ou de aplicar uma improvisação à música é sempre muito bem-vindo, né? Principalmente obras como essas que são muito simples harmonicamente, são muito simples melodicamente falando. Então, não adianta colocar muitas notas ou fazer grandes ornamentos, porque vai carregar uma melodia que é simples por natureza, né? O Harnoncourt, ele no livro dele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a maneira como as pessoas interpretam, a maneira como as pessoas leem os tratados ao pé da letra, e ele chama atenção para uma coisa super importante, né? Que ele está falando exatamente aí desse período da passagem do barroco para o classicismo, e aqui a gente já está no finalzinho, né, numa nova passagem, mas o que o Harnoncourt falou ainda é bastante atual para a época, né? Ele fala de uma herança que o classicismo herdou do barroco com relação às apogiaturas, principalmente, né? Então, a ideia é que ela tem uma função expressiva, melódica ou rítmica e que provoque uma dissonância. Então, esse é o princípio maior dela, né? Ritmicamente ou melodicamente, ela provoca uma dissonância. E ela, a princípio, é representada por uma pequena nota para deixar que a sua função fique clara. Então, essa é uma outra coisa que foi mudando, né? Os ornamentos, eles vinham mais representados como pequenas notas ou símbolos na partitura para que ficasse bem claro do que se tratava. Mas à medida que vai havendo uma mudança, né, no estilo, na maneira de escrever música, muitos ornamentos passam a ser escritos direto no texto, como parte do texto. E às vezes a gente não percebe que eles estão ali presentes, né? Então o Harnoncourt chama atenção para isso. Às vezes a gente tem à nossa frente uma apogiatura e a gente vai lá e coloca uma apogiatura sobre a apogiatura, né? Então esse é um tipo de atenção que a gente deve ter, né? Ela deve ser tocada ligada, e às vezes a gente vai e toca duas notas destacadas porque a ligadura não está presente. Então, várias questões relacionadas ao discurso e à interpretação desses ornamentos, elas vão, de certa forma, pela prática, saindo da representação exata na partitura, e a gente pode se perder, né? E não ficar atento e não interpretar de uma maneira mais correta, né? O Leopold Mozart dizia, né? Se as notas separadas fossem tocadas, apogiaturas tocadas como notas separadas, que só músicos idiotas fariam tal coisa, né? Mas essa é uma prática que talvez na época dele coubesse uma afirmação assim tão dura, né? Leopold Mozart era realmente uma pessoa dura.
mas a gente está muito distante disso. Então, essa atenção, essa análise da partitura, essa observação do que está escrito, realmente, para a gente entender o que é nota estrutural, o que já é nota melódica, o que já é ornamentação na melodia, ajuda a gente, na hora de fazer um preenchimento, a não subverter a ideia do compositor, principalmente as ideias harmônicas dele. E eu queria trazer essa consideração do Harnoncourt, que ele... eu vou ler só um trechinho do final, né, que ele diz que é preferível uma execução inteiramente errônea do ponto de vista histórico, porém viva musicalmente. Os conhecimentos musicológicos não devem constituir-se um fim em si mesmos, mas apenas proporcionar-nos os meios de chegarmos a uma melhor execução, que em última instância será autêntica se a obra for expressa de forma bela e clara. O Carl Philipp, ele também dizia, né, que sempre agiram com mais segurança os compositores que indicaram claramente em suas peças os ornamentos que devem ocorrer, ao invés de deixarem suas peças sujeitas ao discernimento de executantes desajeitados. Isso reflete bem esse pensamento da época, de um certo controle com relação ao que o executante vai fazer, né, e não deixar tanta liberdade. O que pode levar a um entendimento de que não se deve fazer nada numa música como essa, né? E eu estou aí estendendo esse entendimento para a obra de Mozart, para a obra de Haydn, para outras peças de compositores desse período, e que são tocadas muitas vezes da capa ao fim, com repetição, sem nenhum acréscimo, sem nenhum tipo de ornamentação. Nesse sentido, o método de pianoforte ele é uma excelente obra para começar, né? Então, se eu começo a estudar as peças, que a princípio parecem peças tão simples, e começo a fazer preenchimentos de música dentro desse estilo, né, final do século XVIII, início do século XIX, o método é um caminho excelente para fazer esse estudo de como ornamentar, de como improvisar nesse repertório. E é isso, eu acho que eu falei super rápido. Eu queria sugerir algumas gravações. A gente tem, além do exemplo que eu mostrei, a gente tem... que engraçado. Tá. A gente tem a gravação do Marcelo Fagerland, na Spinetta do Museu Imperial, que eu vou tocar no finalzinho aqui para vocês ouvirem. A gente tem uma gravação belíssima de três lições pela Helene Yank, no CD Tocandira. A professora Ruth Serrão gravou no piano. No site do Instituto Piano Brasileiro tem algumas versões pianísticas assim, super virtuosísticas, feitas pelo Dílio Draghi. E aí tem que ver no YouTube, não está gravado em CD. E o Mário Trilli acabou de gravar no pianoforte a integral também da peça para teclado do Padre Zé Maurício. Então, tem muitas possibilidades. Estou citando essas, mas assim, a gente consegue ouvir interpretações muito bonitas, com ornamentação, algumas sem ornamentação, só realmente tocando, né? E a gente vê que esse uso da ornamentação entre os cravistas é mais evidente, né? Mas o Giulio, na gravação dele, ele usa também ornamentação ao piano. E isso é uma prática que está, de certa forma, retomando, né? A gente vê os pianistas um pouco mais preocupados com a inserção dos ornamentos também, de não tocar só o que está escrito, de realmente se colocar como intérprete, né? E acrescentar notas e fazer ornamentação e variações melódicas nas peças desse período. E é isso, aqui rapidinho a bibliografia que eu utilizei para essa fala, e eu queria terminar mostrando a gravação do Marcelo na Spinetta do Museu Imperial.
Ai, finalmente eu vejo vocês. Eu acho Obrigada, melhor Maria Aida. conversar do que falar. É muito ruim falar para a câmera sem ver ninguém que está aí do outro lado. Mas tem um jeito, viu? É porque a gente não teve Pois tempo de é, mas ver é porque isso. eu sou muito ruim com essa coisa de internet, meu Deus. Não sei o que vai ser da minha vida quando tiver que dar aula. Mas foi ótimo. Muito obrigada. Foi bem esclarecedor. Eu queria te perguntar um negócio. O slide 21, de quem é a versão? Eu não me passou essa informação. Só um pouquinho. Você mostrou a versão sem sim, é ornamentar e minha. ornamentada. Eu não... É minha, é a que está na minha dissertação. É sua? É. Ah, tá. Obrigada. O Edmundo tá aí. Tá aí, Eu queria dizer para vocês, eu queria dizer para vocês. Ih, gente, agora que eu ver. Edmundo! Você tocou também, desculpa. Na verdade, sim, eu queria, quando comecei, ele não estava aí ainda, mas eu queria dizer que eu retomei essa pesquisa depois de quase 15 anos por provocação do Edmundo. Ele me chamou um tempo atrás pelo Facebook e falou assim, olha, por que você não publica esse trabalho, que ele é super, super legal e tudo. E aí, assim, considerei, sabe, Edmundo? Então, assim, eu peguei o material todo, levei para o Rio, estou fazendo meu doutorado, então estou lá. Eu coloquei assim em cima da mesa que eu estou revendo, até porque tem tanto tempo, então tem muita bibliografia que eu preciso atualizar, né? Então, assim, tá lá, vou fazer, sabe? E, assim, valeu muito a provocação. Viu, Aida? Boa tarde. Oi, boa tarde. Foi muito bom. Parabéns. Acho que é uma das maiores contribuições que você deu para nós, todos cravistas, em todos os tempos, eu diria, arrisco dizer isso, foi trabalhar com este repertório. Parabéns. Obrigada. O Escorregadela não é original, então, do Nunes Garcia? Não. Ele nem cita, na verdade, esse ornamento. E essa é uma tradução do Fernando Casalini. Foi a primeira vez que eu vi essa tradução. Né? Quando eu li no seu trabalho, eu fiquei tão animado, achei o máximo também. É lindo, não é? Escorregadela. Eu Fui acho procurar... Perfeito, Fui procurar no tratado, não encontrei, falei, bom, no tratado minto. Fui procurar na sua dissertação, não encontrei claramente, enfim. Eu fiquei de buscar essa informação. Uhum. Nós sentimos muito, né, que não seja original, mas de qualquer maneira é uma ótima tradução, né? E a outra coisa que eu coloquei, o Sérgio Dias não fez uma edição dessas peças? Não que eu tenha tido contato, Edmundo. Eu tenho a impressão que... Se ele fez, ele não me contou. Eu tenho a impressão que certa vez ele me deu em Juiz de Fora, inclusive, alguma coisa de sentido. De qualquer maneira, eu só estou dizendo isso para ilustrar, para realmente contribuir com a informação. É bom perguntar a ele. Vou perguntar, com certeza. O meu CD, Estes Nossos Brasis... Desculpa, Edmundo, olha, eu fiz um super levantamento e eu não cheguei no seu CD, 1000 perdões. Não se preocupe, eu só falei... levar puxa de orelha. Não é puxão de orelha. Não é, não leve desse jeito. Eu fiz como uma brincadeira e que eu acho é um trabalho que eu me orgulho muito, porque eu reuni nele, veja bem que no título eu digo que é música para fortepiano no Brasil e não do Brasil. Porque lá eu começo o CD com algumas obras austríacas, porque eu utilizo o fortepiano Walter, da época do início do século XIX, final do século XVIII, desculpa, o fortepiano é de 1790. E lá eu toquei, portanto, uma peça de Mozart e Haydn, considerando que deve ter chegado aqui, que a gente tem quase absoluta certeza com relação a isso, quando da vinda da Imperatriz Leopoldina, não é? E depois eu sigo
desculpa fazer propaganda do CD, mas Não, faça. é para justificar porque no Brasil, não é? Porque música no Brasil no século XVIII e XIX e tocada num fortepiano austríaco, que a gente lamenta também não ter um fortepiano brasileiro, não é, que provavelmente existiu, quem sabe, como no século XVIII, na Bahia, em Pernambuco, com os ateliês de construção, em Olinda, você está aí tão próximo, né? É tão mencionado isso, a gente sente não ter sobrevivido nenhum instrumento, nenhum cravo, nenhum órgão. A gente fica muito triste com tudo isso. E um fortepiano, portanto, mas o fortepiano tem um pouco mais de conforto à medida em que ele chega no Brasil no início, falando do fortepiano vienense. Ele chega no Brasil nesse início do século, né? Do século XIX, e por isso que eu gravei lá, e eu faço umas brincadeiras, inclusive eu toco peças do Padre Zé Maurício e também toco aquela sonata encontrada em Minas Gerais, aquela sonata anônima, que também é uma peça muito curiosa e cabe perfeitamente, e um arranjo que eu chamei de ajeitamento. A peça foi ajeitada por Edmundo Hora. Escorregadela, ajeitamento, vai tudo pelo mesmo caminho. Português, né? É tão bom. Parabéns, viu, Maria Ida? O seu trabalho é muito orgulho, é um orgulho para nós, viu? Saiba que é a maior contribuição. Obrigado. Boa tarde, professora. Boa tarde. Muito bem, obrigado pela contribuição. Eu queria fazer uma pergunta quanto a... A gente sabe, eu tenho até, inclusive, esse álbum, e eu sempre notei que as harmonias são mais simples mesmo. Por exemplo, se eu for improvisar e, às vezes, acrescentar uma sétima dentro do campo harmônico ali, você sabe se isso é permitido ou não? Olha, eu sugiro que você dê uma olhada no Carl Philipp, ele fala sobre isso, né? Quando você faz, por exemplo, um tema com variações, né? A cada variação, se pode modificar a tonalidade, né? Acrescentar uma passagem ou outra, harmônica. Agora, como ela é muito simples, se você coloca muitas sétimas ou muitos acordes de passagem, você pode tirar um pouco da graça, da singeleza dessa música, né? Então, assim, depende do tamanho, depende da quantidade de tempo mesmo que ela dura, né? Depende da quantidade de tempo daquele evento harmônico, porque se você tem uma nota que é uma semínima e você acrescenta ali alguma coisa, talvez isso vai passar mais rápido, né? Se você coloca isso numa nota muito longa, talvez você vai chamar muita atenção para uma harmonia nova que não está presente. Então, assim, tem muitas variantes, muitas variáveis aí, né? O Carl Philipp eu acho sensacional, porque ele faz um estudo assim de música para tecla que eu acho que serve muito para esse repertório, embora ele seja um pouquinho para trás, mas ele traz muita coisa muito interessante nesse sentido. E ele fala das fantasias e tudo mais. Certinho, obrigado. Vou dar uma olhada. Nada. Obrigado. Aida, parabéns, gostei demais da sua colocação, da sua apresentação. Eu estava realmente curiosa sobre, enfim, o que se pode falar sobre os ornamentos, especialmente, como você disse, por ser uma música tão simples, que eu acho que o grande risco que a gente corre nessas horas é de começar a ornamentar muito, improvisar muito, e aí ficar mais encantado com as suas próprias improvisações do que com o estilo da música. Eu achei que foi muito, muito bem colocado. E, por experiência própria, digo que não é muito fácil, né, você ornamentar essas cadências, porque a tendência é mesmo de carregar um pouco demais, né, as coisas. Então, gostei muito. Agora, outra coisa que eu queria dizer, eu preciso até pedir desculpas, mas eu fui, como é que se diz, parecerista da tradução do Carl Philipp Emanuel lá na Unicamp, né, que ele foi editado, a tradução foi editada pela editora Unicamp, né? E foi uma coisa extremamente complicada, não por causa deles, o trabalho deles
um trabalho muito bem feito. Eu tinha até acompanhado um pouco, em função de proximidade com Terezinha Sagar, que naquela época fez parte do grupo que trabalhou, foi um semestre inteiro, ou não sei se um ou se até 2 semestres, né? Muito bem organizado, muito legal. Gostei demais da tradução. Mas eu detesto esse termo escorregadela. Detesto. Não Ele consegui gera gostar. amores e ódios. Isso é, mas eu posso te dizer por quê. Em primeiro lugar, porque a língua alemã, quando a língua técnica, né, alemã, é uma língua que não tem muito espaço para assim, pequenas ironias, brincadeiras. E, em segundo lugar, porque a palavra original em alemão, Schleifer, não é uma escorregada, não é um escorregão. Entende? Um Schleifer é algo mais próximo a um lacinho ou a uma viradinha. É muito distante do que a gente imagina como escorregador. Você põe o pé e aí você escorrega. Eu acho que um pouco é o que acontece, né? É o que acontece no ornamento, né? Como se você começasse uma nota e escorrega lá para cima. Então, sim, eu não gosto do termo, mas eu acho que ele faz sentido. Por outro lado, aí eu sou muito teimosa, fico matutando que outro termo. E até hoje eu preciso confessar que não encontrei em português um termo que chegasse minimamente próximo. E eu conversei depois também com ele e com a Terezinha e tal. Eles discutiram isso muito, muito, muito. E tiveram muitas discussões e brigas por causa desse termo. E eu, se estivesse lá, também teria brigado, mas continuaria brigando até hoje, porque realmente não encontrei nada melhor, né? Mas é só para, agora, curiosidade, já está publicado assim, tem muita gente que gosta, então a gente aceita. Eu aceito sob protesto, mas não tenho nada melhor a oferecer. Então, parabéns pelo seu trabalho, adorei. Muito bacana, muito bonito. Obrigada. Bia, posso falar? Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns à Maria Aida, eu conheço muito bem o trabalho, mas foi um prazer ouvir de novo, né? E sentir assim que nesse período você refletiu muito, né? Então, mas achei excelente, tua exposição foi excelente. Mas eu pedi a palavra para concordar com a Helena, sabe, Helena? Eu acho que você tem toda a razão. E eu acho interessante. Não, e semana passada a gente estava falando sobre essa questão de traduções, né? Você vê de novo a gente caiu numa questão parecida, né? E eu acho que não é à toa, é porque a gente, na verdade, a gente está cunhando os termos em português, né? Então, quer dizer, a gente vai passar por esse problema, eu acho que por um bom tempo, porque a gente precisa traduzir certos conceitos, a gente não pode a vida inteira ficar usando nas línguas estrangeiras, né? Então, mas eu concordo com você, sabe, Helena? Eu acho que o Schleifer é um laço, como você bem falou, né? Quer dizer, por outro lado, escorregadela descreve muito bem o que é o ornamento, né? Então, eu acho que você colocou de uma maneira muito boa. É isso aí, quer dizer, não há nenhum outro termo melhor. Então, por enquanto, vamos a esse, né? Mas eu confesso que eu também tenho dificuldade. Eu prefiro com os alunos falar Schleifer do que falar escorregadela. Agora, mas você deixou colocar no trabalho. Não, imagina, é um termo engraçado. Tanto é que o Edmundo suspeitou que fosse um termo português de época, o que é muito compreensível. E aí, ponto para o Casarini e para a equipe, que realmente eles tiveram sucesso no termo que eles encontraram, né? Mas é isso, queria só fazer esse comentário. Maria, parabéns, foi ótimo. Marcelo, só colocando. Então, nós temos tempo pela frente, a gente pode continuar pensando, quem sabe um dia a gente acha esse termo que expresse bem o que tem que dizer. Posso falar um pouquinho? Maria Aida? Sim.
Eu escrevi, inclusive, ou música luso-brasileira, eu atribuía o termo ao padre José Maurício, ou, portanto, de cunho português, e não para música germânica nem Carl Philipp. Longe de mim achar uma tradução de Schleifen para Escorregadela, eu ia morrer, só mesmo na Bahia. Realmente, a gente ainda tem muito caminho aí pela frente, né? A gente está vivendo agora o melhor dos mundos, porque a gente tem visto os tratados sendo traduzidos, né? Quer dizer, agora a gente está começando a ter um acervo de obras, né, em língua portuguesa, e então essa discussão ela vai seguir, ela vai acontecer ainda bastante. Tomara que aconteça. Talvez daqui a algum tempo surja essa palavrinha, né, que represente melhor essa tradução, e aí, quer dizer, fica como curiosidade, né, uma publicação em que se usou a escorregadela. Eu acho que tudo isso é muito mutável, né? A própria representação dos ornamentos e a maneira como eles eram chamados mudou ao longo da história, né? Tem uma grande dificuldade até, porque você, dependendo do tratado para qual você olha, o nome do ornamento é outro, né? Então, quer dizer, até entre eles, as mesmas épocas, eles não tinham, assim, uma concordância exata, né, de como chamar esses ornamentos. Então, assim, a gente vai seguindo e vai tentando, né? Eu gosto da ideia do ornamento que descreve, né, o nome que descreve o que você está fazendo. Isso eu acho que é muito... É bom para ensinar, por exemplo, né? Você tem a questão do gesto, né? Esses nomes que descrevem gestos, que descrevem... eu sempre acho muito interessantes. Mas, enfim, fica então o desafio, né? Para a gente achar uma palavrinha melhor. Eu confesso que eu adoro escorregadela. Eu acho assim, eu acho fofo, gente. A palavra é essa, eu acho fofo. Aí eu não... Sabe, quando toco, realmente. Eu acho, é um gesto fofo, assim, escorregadela. Bia, posso falar? Sim, claro. Só comentar com o que o Edmundo falou. Edmundo, com certeza eu sabia que você não estava se referindo ao Carl Philipp Emanuel Bach. Ficou claro que você estava se referindo ao mundo luso brasileiro, né? Mas é interessante, né? Essa questão está surgindo também, né? Porque, sabe, Maria Ida, Ana Cecília, Mayra, a gente está revendo a nossa tradução dos tratados, né? Agora para publicar digitalmente, né? A gente está já nos finalmente, né? O que é interessante é porque nesse momento a gente está lidando com publicações digitais, né? Então a gente tem a possibilidade de eventualmente uma coisa ou outra refletir diferente e eventualmente mudar, né? A gente teve esse caso no Arte de Tocar o Cravo, né? E eu acho que é interessante porque para todo mundo que quer publicar, eu acho interessante a gente não se sentir com a corda no pescoço de ter que dar uma versão definitiva para todo sempre. Quer dizer, a gente sabe que o conhecimento é uma coisa que vai sendo construído por muita gente ao longo de muito tempo e que, eventualmente, a gente pode mudar. Olha, eu me lembro, há muitos anos, logo que eu conheci o Dodrer, o Gerhard Dodrer, eu tinha um livro super antigo dele sobre clavicordios. Eu fui todo contente, eu era muito jovem, fui todo contente de falar com ele. Eu falei, nossa, esse livro eu escrevi há tanto tempo, esquece. Então, quer dizer, obviamente a gente vai mudando, né? A maneira de encarar certas coisas e tradução é muito difícil mesmo, né? Mas o desafio eu acho maravilhoso. Quem sabe esse grupo em algum momento vai achar uma possibilidade melhor para a Schleifer do que a escorregadela, né? Agora, quem quiser usar a escorregadela, foi uma coisa proposta pelo Casarini, então tem essa possibilidade, né? O Maria Ida, interessante, Marcelo, é que o Schleifer, quando a gente fala, ele parece uma escorregadela. Ele tem essa coisa, né? O som dele, né? Quando a gente fala. Mas você sabe que você estava falando, eu estava me lembrando. Bom, a gente já trabalhou juntos em muitas situações, né? Eu estava me lembrando naquela situação em 2003, eu acho, né? Quando no musical do Zé Maurício, né? Que eu fiz o CCBB com direção do Sérgio Brito. Alguns aqui talvez tenham assistido, outros não. Mas tinha uma cena, né, na peça que era o Zé Maurício tocando com o Dom João VI, né? E isso era uma situação difícil dramaturgicamente, cenicamente, como resolver, né? E eu acho que o Sérgio Brito resolveu muito bem. Ele tinha o problema como resolver cenicamente,
E eu tinha um problema de como resolver musicalmente, né? E então, quer dizer, na verdade, eu peguei uma sonata de Haydn, que supostamente ele teria tocado a Prima Vista para o Marcos Portugal, né, a pedido da Carlota Joaquina, e comecei com a sonata de Haydn. No meio eu inseri um trecho de uma das lições do Zé Maurício, como se fosse um improviso dele, e depois voltava para o Haydn, né? E a brincadeira era que o Dom João VI não percebia que era uma improvisação do Zé Maurício, ele achava que continuava sendo Haydn, né? E a primeira tarefa era fazer o Sérgio Brito entender qual era a piada musical, né? Ele era um cara super culto musicalmente, mas tinha uma sutileza aí que, né? E depois ele achou que dramaturgicamente estava muito longa a minha proposta musical, né? Enfim, eu estou contando um pouco, estou relembrando aqui uma situação em que a improvisação estava presente, né? Que se fazia necessária, né? Então, como você bem lembrou, não só para cravistas, mas acho que para todo músico, você ter a possibilidade de improvisar, de criar certas coisas que não estejam na partitura, isso é muito importante, né? Eu acho que o teu trabalho, como bem lembrou o Edmundo, eu acho que ele aponta, assim, ele mostra um caminho bem interessante nesse sentido, assim. E tem uma coisa que eu gosto muito, né? É porque as peças são bem simples, são curtas, né? Quer dizer, você pode experimentar ali várias possibilidades diferentes de ornamentação numa mesma peça. Você pode transformá-la nessa ideia de tema com variação, né? Tem várias peças que elas parecem um tema, né? Você pega uma sonata de Mozart que tem tema com variações, ela tem o tema principal, né? A apresentação do tema tem o mesmo tamanho de várias dessas peças do Zé Maurício. Então, assim, ela tem essa possibilidade, né? E fora você poder usar um método que é brasileiro, com peças de compositor brasileiro. Aqui na UFPE, por exemplo, Luciana Câmara tem feito um trabalho bem legal com improvisação, utilizando o método como fonte, né, de trabalho. Ela, inclusive, tem tocado. Eu estava com um exemplo dela para mostrar também, porque ela tem feito um trabalho bastante, assim... como é que eu perdi a palavra? Robusto, com relação à ornamentação no método, né? Está escrevendo sobre, fazendo artigos. É uma pena que ela ainda não publicou. Então, assim, eu converso com ela, mas eu não pude trazer porque ela ainda não publicou, né? A gravação ela até me mandou, mas ela me mandou uma gravação que era um concerto inteiro, que tinha que fazer um recorte no meio, e aí vem meu analfabetismo musical, assim, o musical não, Cruz, digital. Eu não consegui fazer o recorte para poder mostrar para vocês a ornamentação dela, que é muito bonita. E a Luciana, ela vai um pouquinho além, quer dizer, ela vai um pouquinho no romântico na ornamentação, mas ela retorna também um pouquinho no barroco na ornamentação. Ela faz uma proposta assim que tem uma flexibilidade maior, estilisticamente falando, e que soa muito bem também, né? Eu gosto muito do que ela faz. Uma coisa que eu acho que é importante aqui, a gente tem, eu acho que professores de piano também, quer dizer, gente que dá aula para iniciantes, né, no teclado, no piano. Eu várias vezes lá em reunião de departamento de teclado, né, na escola de música, eu sugeri que, ao invés de se usar sonatinas de Beethoven ou Mozart, por que não usar as lições do Zé Maurício, quer dizer, que não estariam distantes do ponto de vista estilístico e são peças de fôlego mais curto e que seriam muito mais apropriadas para iniciantes, né? Mas eu acho que tem um certo apego aos autores clássicos, até justificado, mas eu acho que, por que não também o Zé Maurício, né? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia incentivar, né, os nossos colegas a se usar muito mais na educação, na iniciação musical ao teclado, né, no Brasil. É interessante ouvir as gravações do Júlio Draghi, Marcelo, porque quando você escuta, você fala assim, nossa, é outro universo, assim, né? Porque ele é um pianista virtuosístico, né? Ele é um virtuoso, ele toca muito bem. Então, ele toca todas as peças num andamento muito além do que a gente, em geral, toca no cravo, no piano forte, né? Então, tem peças que você escuta e fala assim, gente, é Haydn, né? Parece realmente que é um trecho de uma sonata de Haydn ou de Mozart. É interessante ouvir a interpretação dele. E ele faz e ele ornamenta, né? Claro que quando ele faz com um andamento mais puxado, mais rápido, ele não cabe tanta ornamentação, né?
mas ele faz os preenchimentos, ele acrescenta coisas nas cadências, né? Coloca trilos, enfim, é uma pessoa que está conectada. E assim, esse repertório, né? A gente ouve essas sonatas clássicas que são imensas, né? Você tem uma seção A que repete, né? E às vezes você escuta a repetição ipsis literis, né? Assim, não há nem um ornamentinho, nem um preenchimento de espaço, né? E quando a gente lê sobre esses compositores, todos são conhecidos, todas as biografias de todos eles trazem a informação de que eles improvisavam. Então, Mozart improvisava, né? A gente vê filme falando sobre Mozart, ele improvisando, quer dizer, uma figura conhecida pela habilidade de improvisar, né? Beethoven era conhecido como improvisador. Todos esses compositores improvisavam na prática deles, né? Então, por que na música desses compositores hoje, quando elas são tocadas, são estudadas, você estuda as repetições sempre, né? Sem nenhum acréscimo, né? E é uma pena, porque é claro que a música fica mais rica, é claro que ela fica mais interessante, né? Você ouvir uma sessão novamente, com pequenas variações, ela traz um sabor novo, né, para a escuta. E até a utilização por José Maurício da forma ternária, do ABA, eu acho que eu falo isso no meu trabalho, é claro que ele muito mais ligado à música vocal do que propriamente instrumental, quer dizer, ele possivelmente se inspirou nisso, mas também uma forma que é muito propícia a você ornamentar, né? Quer dizer, a volta ao A tem que ser ornamentado, senão fica bobo, né? Então, agora, sabe uma coisa que eu acho que a Luciana está fazendo, eu acho que outras pessoas talvez já tenham feito, não sei se o Ricardo Cange já fez, não me lembro agora naquela coleção de CDs, mas o método do Zé Maurício é muito propício também a se fazer música de câmera, porque, Sim. em geral, melodia e acompanhamento, o acompanhamento harmônico, quer dizer, você pode transformar a mão esquerda numa realização de contínuo e usar a mão direita com uma flauta, com um violino, enfim. Então, quer dizer, porque tem tão pouco repertório brasileiro de música de câmera dessa época, né? Se é que tem. Então, quer dizer, eu acho que também pode ser um manancial incrível nesse sentido. Não, Luciana fez sim. Inclusive, uma das pesquisas, né, sobre o que ela está escrevendo, justamente ela tem uma aluna que fez um projeto de iniciação científica, violonista, né, que ela trabalhou baixo contínuo com essa aluna com o método de pianoforte como base. Né? Então, a menina fez propostas, né, de resolução de baixo contínuo de peças de Maurício. Ela tocou com flautista, eles gravaram assim, alguns exemplos. Né? Então, Luciana tem realmente feito um trabalho bem consistente com o método, sabe? Bem legal de ver, né? E tem, na verdade, muitas possibilidades. Né? A gente é que, às vezes, não olha, né, para esse repertório. E ele está super disponível. Não é Me lembrei agora, desculpe. Bom, Elisa, eu acho que hoje não está, né? Eu já ouvi Elisa tocando alguma peça do Zé Maurício, do método, no órgão, lá em Tiradentes. Funciona muito bem também. Né? Então, quer dizer, eu acho que ali a gente tem muito material para muita coisa. Né? Uhum. Quer dizer, além desses acréscimos na melodia, né, uma outra coisa que eu acho assim, que é uma pena os professores não trabalharem com os alunos de teclas, não só de teclas, mas eu acho que de todos os instrumentos, é a cadência. Né? A gente vê assim, claro que é uma prática você estudar cadências famosas, né? Então você vai estudar violino e você vai estudar as cadências mais famosas dos autores para determinadas músicas, mas assim não há um incentivo para que os alunos façam suas próprias cadências. Né? E claro, se não há um preparo desde o início, né? Uma pequena cadência, uma frasezinha, né? Um dominante tônica, como as notas, aquilo vai te levar a uma expertise mais à frente, né? Mas não, a gente vê os alunos estudando cadências escritas, que são, na verdade, transcrições de cadências que provavelmente eram improvisadas, são modelos, né? Mas a gente não vê a prática da criação das cadências, né? Que é o momento de expressão do intérprete. Né? E esse espaço está em muitas músicas, né? Desse repertório. E o que a gente vê é uma fermata e retomada da música sem nada, sem nenhum comentário do intérprete, né? O que é uma pena. E a gente tem muitas vezes muitos recursos, porque às vezes a pessoa menos experiente acha que isso é uma coisa assim do outro mundo, e não é.
Olha, há muitos anos eu tocava com a Laura Ronay, uma daquelas sonatas de Calfilli para flauta e cravo concertante. E aí eu tocava 2 cadências que eu fiz para os 2 movimentos. E aí eu até publiquei um artigo, acho que em Goiânia, na revista de Goiânia, sobre a elaboração dessas cadências para o Calfilli. E, na verdade, quer dizer, o processo é simples. Eu peguei do ensaio, eu peguei exemplos de cadências do próprio Calfilli, e aí eu escolhi que material temático eu queria usar, submeti aquelas cadências, aquelas harmonias do próprio Calfilli, e assim foram feitas as cadências. Quer dizer, então, não é nada muito assim do outro mundo, né? Requer uma certa habilidade, uma certa prática, mas, na verdade, muitos podem fazer, né? Claro, não precisa ser do outro mundo, né? A gente entre fazer um pequeno acréscimo melódico e fazer uma cadência de 5 minutos, né? Há uma distância muito grande, né? Mas a prática eu acho muito interessante, né? E se não se incentiva isso, né, com os alunos desde o início do estudo, vai ficando cada vez mais difícil. Eu estou me lembrando que nesse caso dessa sonata que a gente tocava muito, acho que a sonata em Ré maior, tinha na edição que a gente tocava, que era feita pelo Hugo Ruff, que foi professor da Maria de Lourdes, era um excelente cravista, publicava muita coisa na Alemanha, né? Ele propunha na partitura uma cadência. Eu olhei aquilo, eu falei assim, poxa, eu não vou tocar nem gravar a cadência que o editor escreveu. Eu acho que isso é meio mico, né? Não vou fazer isso. Então, isso que, na verdade, me levou a... né? E eu me lembro que eu brinquei um pouco também, eu botei alguma coisa na flauta, então ficou uma cadência de flauta com cravo. A flauta passava a bola para o cravo, vice-versa, não sei. Quer dizer, então, E, na verdade, a gente, como intérprete, a gente fazendo isso, a gente acrescenta uma coisa, um sabor novo, né? Aquela música que você conhece. Então, isso é interessante também, né? Então... Eu me lembro que quando eu fiz o mestrado, um dos concertos, eu fiz um concerto de Mozart e fiz a cadência. Isso foi um dos exercícios, né? Foi tocar o concerto com a cadência, com a minha cadência. É tão gostoso, assim, é um desafio. É claro que, assim, é um risco, né? Se a gente está tão habituado a tocar sempre lendo a partitura, sempre... E no cravo a gente tem muito esse hábito, né? De tocar sempre lendo. Mas, por outro lado, a gente também, quando toca música barroca, quando toca música de outros repertórios, a gente faz o tempo todo acréscimo, o tempo todo a gente ornamenta, né? A gente preenche melodia. E aí, quando a gente vai para esse repertório, que harmonicamente ele é mais... não é que a harmonia seja mais simples, mas ela é mais transparente, né? Então, você tem mais certeza do que está acontecendo harmonicamente ali do que, por exemplo, numa música do período barroco, né? Às vezes, assim, as harmonias ali, elas são mais difíceis, às vezes, a gente perceber o que está acontecendo. E, mesmo assim, a gente ornamenta. Numa música do período clássico, que as harmonias são tão transparentes, que você tem certeza sobre que acorde você está, né? Na grande maioria das vezes, você tem um tempo enorme, às vezes um compasso inteiro numa mesma harmonia. Quer dizer, dá tempo de pensar, acrescentar e sair do acorde sem grandes riscos, né? E a gente fica receoso, porque a prática desse repertório é uma prática de só tocar o que está escrito. Né? Realmente uma pena. Eu adoraria ver os alunos de piano, principalmente, né? Que eu acho que a gente conhece professores de piano que incentivam, que gostam dessa prática, mas assim, a massa, digamos assim, ainda está muito presa a tocar o que está escrito. Aí acho que a gente pode discutir várias coisas. A gente pode discutir modelo conservatorial, classes com muitos alunos, que não dá tempo de incentivar o talento de cada um, essa coisa toda. Eu acho que isso dá uma outra discussão aqui que a gente pode ficar muito tempo falando, mas é o que a gente percebe, né, na prática do dia a dia, do ensino do instrumento. E não só do piano, né? Na verdade, nos outros instrumentos também, né? No violino, na flauta. Se o aluno estuda música barroca, ele vai fazer ornamento. Se ele vai para um repertório um pouquinho mais da música clássica ou da música romântica, ele já não vai fazer nenhum acréscimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu estou escutando esse assunto sobre incentivar a ornamentação e tudo. Estou conversando aqui em particular com uma aluna minha que está aí, a Rosângela, e ela escreveu, realmente é muito legal, porque ela já pratica isso no repertório de música, umas pecinhas da Renascença, né, Rosângela?
E aí eu sei que o primeiro momento, quando a gente indica isso para um aluno, a primeira coisa é, uai, mas pode, né? E daí a se soltar e começar a colocar uma nota aqui, outra lá, é um processo, né? Interessante. Quem que ia falar, que eu interrompi? Mayra. Desculpa, Mayra. Eu só queria parabenizar a Maria Aida. Maria Aida, seu trabalho é lindo e é realmente, como o Edmundo falou, uma referência para todos nós, viu? Parabéns mais uma vez. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Minha coleguinha de mestrado. Assisti a defesa, vi os recitais, né? E fizemos recitais também, né? Pois é, fizemos. Dois cravos. Algumas vezes, né? Não foi uma só, não, algumas vezes. Foi mesmo. Mas muito bom. E ótimas essas reflexões, né? Depois que a gente teve aqui. Muito bom o seu trabalho, Maria Aida. Posso agora, a Mayra falou de recital de vocês duas, então eu agora posso elogiar vocês. Vocês não podem se elogiar, mas eu posso elogiar vocês. Um dos recitais que vocês fizeram no Leopoldo Miguel foi lindo, e o outro foi a convite do Marcelo Verzoni, que na época era o coordenador da pós, e vocês fizeram o recital de abertura da Ampom, e foi lindo, foi muito bonito. Foi no Fórum de Ciência e Cultura, com muita gente presente, né? Na Ampom foi em 2005, se eu não me engano. Então, foram belas coisas que vocês fizeram, é verdade. E eu queria, na verdade, há uns dias, no grupo lá dos cravistas, as pessoas estavam falando sobre ornamentação, né? E eu sempre indico esse livro porque ele está acessível, ele está no IMSLP, que são os 2 volumes do Dan Reuter, que ele faz um apanhado sobre ornamentos, desde lá do Santa Maria, dos primeiros, né, tratados, aí ele vem até Wagner, ele vem até romantismo, né? E ele faz uma compilação de tudo que esses autores escreveram sobre ornamento, de coisas assim, desde, por exemplo, ele pega todo o capítulo de ornamentação do Carl Philipp, coloca lá e transcreve, até, por exemplo, no caso de Haydn, que não tem uma tabela de ornamentos, mas ele tem cartas do Haydn comentando como fulano ornamentou a determinada passagem de uma música dele. Então ele faz essa compilação do que esses autores escreveram e coloca nesses 2 volumes. Tá em inglês, mas assim, é bem tranquilo, tem muitos exemplos de tabelas, sabe? Tem a tabela de todo mundo ali. Então, assim, com 2 volumes que você consegue hoje baixar na internet, porque é uma publicação do início do século XX, isso que eu acho mais impressionante, porque muita gente fala assim, eu não sei como ornamentar isso. E essa publicação ela é do início do século XX, não é uma publicação de agora, é de 1900 e pouquinho, né? Então, a gente vê até a fonte da publicação, ainda é uma fonte que parece assim, de material muito antigo. E está ali disponível, todas as tabelas, o que todo mundo falou até quase na época que ele era vivo. Né? Ele compilou tudo mesmo. Assim, ele não explica nada, ele simplesmente juntou o que todo mundo fez e colocou em capítulos. É um material excelente. Chopin, eu acho que ele vai até quase Wagner. Se eu não me engano, ele chega em Wagner. O Dan Reuter é um bom exemplo. Às vezes a gente tem um certo preconceito de achar que um livro de um sujeito que era do século XIX que está defasado, mas ele simplesmente compilou, né? Isso. Um pouco como o Dormet também. Nunca vai ficar defasado, porque ele simplesmente pegou o que os caras escreveram. Ele só organizou aquilo, quer dizer, ele reuniu em 2 volumes aquilo que daria maior trabalho da gente sair catando, né? Então, é uma obra de consulta assim, muito importante. Ele começa em Diruta, eu acho. Isso, ele começa lá na... Ele estava por aqui. Tenho pensado muito, eu queria até falar com vocês, depois vocês me ajudam a acabar de pensar, da gente formar um arquivo de dados aqui para nós, no Drive, talvez, porque são tantas referências boas que cada um coloca e às vezes se perdem nas conversas as referências. Então, eu acho que seria interessante a gente deixar um Drive aberto, só ir adicionando lá as coisas. Diga. Sabe, aqui, você falou nisso, eu me lembrei, assim, aqui vários de nós temos excelentes referências, né? Mas uma pessoa que assim tem referências fantásticas é o Erasmo Estrada. Lá em pois eu assisti uma palestra dele, eu fiquei com raiva dele, de tanto livro que ele colocou lá, eu queria todos. Ai, que ódio.
Eu falei assim, olha, você quer ter referências quentes? Cola no Erasmus. Exato. Então, ele talvez seria um show interessante da gente, de um dia você convidar para... Eu até queria o contato dele, que eu queria Olha, alguém gente, que falasse toda sobre semana... clavicórdio para nós. Eu pensei em convidá-lo. Toda semana eu mando o link para eles dos encontros, mas eu acho que esse horário, por algum motivo, assim, nenhum dos dois pode, sabe? Toda semana eu mando, vai ter, quem sabe essa semana você consegue ver, porque eu acho assim, eu acho importante, inclusive, Luciana, porque é a professora da UFPE de cravo, e eu acho que essa troca, né, do que a gente está fazendo nas universidades é super importante. Se você também, quiser perguntar se ela quer entrar no nosso grupo lá, seria interessante. Eu só não coloco pessoas que eu... Mas eu acho que um drive para nós seria legal, um drive desse grupo de a gente colocar as coisas lá. Acho que poderia ser interessante. Vou fazer isso na hora que eu tiver tempo. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma consideração? Bom, então obrigado, Maria Aida. Foi muito bom o que você disse. Eu que agradeço. Na semana que vem, a gente vai ter o Robson Bessa, eu coloquei aí para não esquecer o assunto dele. Ele vai falar sobre Alessandro e Domênico Scarlatti, discursos retóricos entre cantatas e sonatas. E antes da gente começar oficialmente, a gente estava comentando o tanto que é bom, agradável a gente rever as pesquisas de cada um, e trocar essas figurinhas aqui é um prazer enorme, né? Eu gosto demais desse momento de segunda-feira à tarde. Depois do Robson, a Mayra vai falar sobre a pesquisa dela de cravos e pianofortes no Brasil, no Rio de Janeiro. Depois da Mayra volta a Helena Rianchi com figuras de retórica na obra de Bach. Depois, Bruno Procópio vai falar sobre o mundo do cravo e sua expansão. E seguindo o Marcelo com um assunto ainda não definido. E aí a gente já chegou em agosto. Quer dizer, as férias ótimas, né? Maravilha. Então tá bom, gente. Muito obrigada, Maria Aida. Muito obrigada a todo mundo pela presença. Grande beijo. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Até segunda. Até.